Muito bem, gente. O nosso assunto agora é a crise de uma das gigantes plataformas de streaming, mais conhecida por todos como Netflix. Nesta semana, a empresa viu suas ações despencarem após a perda de mais de 200 mil assinantes. E para falar desse assunto com a gente traz o comentarista de negócios da Jovem Pan News, Bruno Meyer, que vai explicar um pouco essa derrocada da Netflix. Bruno, o que está acontecendo com essa gigante? Foi o grande assunto da semana aí na área de negócios. A gente tem que lembrar que a Netflix ainda é o maior serviço de streaming do mundo, é uma companhia aberta, está listada na Bolsa de Nova York e por isso trimestralmente precisa apresentar seus resultados. Tanto o número de assinantes quanto o número de faturamento. O que aconteceu nos últimos 3 meses, nos primeiros 3 meses de 2022? Ela perdeu 200 mil assinantes. É a maior queda da última década. Nos últimos 10 anos, ela estava numa crescente, batendo recordes, e pela primeira vez ela perdeu 200 mil assinantes, né? Ela esperava, inclusive, a própria empresa esperava adicionar aí 2,5 milhões de assinantes no seu portfólio. Caiu. A primeira explicação é a seguinte, a primeira explicação da empresa e que de fato ocorreu. Com a guerra da Ucrânia, a Netflix foi uma das centenas de empresas que deixaram a Rússia. Com essa decisão de deixar a Rússia, ela perdeu só nessa jogada 700 mil assinantes. A empresa afirma que conseguiu adicionar nesse período 500 mil. Mas a conta não fechou, perdeu 200 mil assinantes aí. Mas essa derrocada aí da Netflix não é desse primeiro trimestre. No último semestre aí de 2021, ela já vinha perdendo assinantes pelo mundo. Quando a gente fala de assinantes é porque é a única fonte de renda do Netflix. Ela não vive de publicidade, ela vive das assinaturas. Na carta aos acionistas, que o Reed Hastings assinou, ele fala um ponto central. O ponto central é a alta concorrência que a Netflix vive hoje. E é um fato que isso ocorre mesmo. O serviço de streaming é um terreno hoje absolutamente congestionado, coisa que ela não via há 10 anos, que aí ela liderava, ela era a única. Nos últimos 5 anos também não vivia, as empresas estavam começando a se mexer. Hoje ela tem, vou citar alguns só, tem a Amazon com o Prime, tem a HBO que é comandada pela Warner Media, tem a Disney, tem a Apple TV. E só dessas 4 que eu acabei de citar, a gente está falando de 2 das empresas mais valiosas do planeta. Apple e Amazon, que tem muito dinheiro em caixa para competir aí com o maior serviço de streaming do mundo. Agora, são várias outras razões também. Não dá para falar só da forte concorrência. Você tem, por exemplo, a questão da... Tem uma questão da pandemia, não, por exemplo. vai falar qual é. É o progressismo. Ele vai. Não. É o identitarismo. Tem uma questão... A lacração. Bruno, deixa eu só te fazer uma pergunta. Pode falar. Esses dados que você está trazendo são da Netflix, né? Mas e essas outras gigantes? Você tem algum tipo de informação se elas ganharam? Elas estão crescendo. Eu acho que não, mas é porque você está falando da Netflix, que é o maior serviço de streaming do mundo. Pois é, mas não é ela tem hoje... Não, por que não? Porque os grandes também... Outras estão ganhando da Netflix, então é apenas qualidade. Por exemplo, a HBO... ela conseguiu adicionar nesse trimestre mais de 3 milhões de assinantes. Mas aí você está falando de uma... Mas a base da HBO Max é 76,8 milhões. Exatamente. A da Netflix Isso é uma maior, outra entendeu? discussão que a gente pode levar também. Será que a Netflix não atingiu um teto? Eu acabei de falar aqui, nos últimos 10 anos, trimestralmente, ela apresenta recordes. Ela tem mais de 220 milhões de assinantes pelo mundo. É o maior de todos. A HBO Max está com 76 milhões. Então a tendência hoje é a HBO crescer mais do será equalizar um pouco. Agora tem uma pergunta, questão. será que não é pelo fato dela ter sido a primeira?
Sabe o que eu Dessa tava... queda? Não, a mas primeira. Ela foi a primeira gigante precursora. Ela desse mundo de streaming. Por exemplo, a Disney chegou modelo de agora nessa negócio. história. Mas, Então, Paulo, você justamente, trouxe um ponto Mas muito não era bom. pra tá porque... perdendo, gente. A Não, questão mas é o Paulo trouxe um ponto muito interessante. Nessa história de conteúdo, de séries e tal, se a gente for pensar, a Netflix, de fato, primeiro apareceu com filmes muito antigos, um acervo muito ruim. Depois começou a comprar coisas melhores, e inclusive coisas da Disney, da Warner, de um monte de estúdio, coisas melhores, e fazer os seus originais. Exato. Nisso, a Netflix, ela tem uma característica que é muito superior a todos os outros produtos que tem hoje no streaming, a tecnologia. É o melhor algoritmo, é o que te entrega melhor o que você quer ver, é o que tem melhor funcionalidade, trava menos do que todos. mesmo. Isso ainda é assim, é líder, não Imbatível. tem E jeito, por tá falar- todo mundo correndo atrás. Eu acho que a gente está hoje num lugar muito diferente de antes, né? Acho que a gente teve uma primeira fase de conteúdo de séries, com HBO solando na TV a cabo, com produções muito caprichadas, das Sopranos, coisas incríveis na história da TV. Depois vem a Netflix, a gente entra na era do streaming, maratonas, eles compram tudo, E antes quantidade era ao só invés ela, de né, qualidade, algoritmo, entrega. Agora, o que aconteceu? Todos os estúdios fizeram o seu streaming. Acabou que dividiu muito o serviço. Eu acho maravilhoso, é a pluralidade de opção. A gente pode. perdendo, Paulo, Mas se não você tá puder dividindo. deixar eu terminar, depois você faz seu comentário. E aí a gente tem a pluralidade, vários. Só que isso traz um problema para o consumidor, Paulo. Porque antes você assinava a Netflix e ficava feliz. Hoje você quer assinar a Apple, o Prime, a HBO. Você quer assinar todos e você vai gastar muito dinheiro com isso. E aí você tem que escolher. E na hora de escolher, você vai no acervo. Só que a HBO Max, por exemplo, é da Warner. Tem todos os filmes da Warner que antes a Netflix comprava os melhores que ela queria. Agora ela não pode mais. A Disney pegou todos dela e enfiou lá. Então, cada um dividiu. Então, eles vão ter que se reinventar e pensar. A Netflix está pensando em colocar propaganda e oferecer um pacote mais barato. Eles estão mudando. É uma primeira também o jeito reação, de Quem se pensar. ferra é sempre a gente, né? Porque tem Exatamente. filmes bons em todos Pois é, e a gente é o obrigado a usuário pagar tá- todos. Não, isso- O usuário está se ferrando, está onerado, está tendo que sempre a escolher. Isso Bruno, que a... só antes de você, deixa eu passar pro Adris que ele tinha pedido, por favor. Não, a minha teoria é muito mais simples que todas essas tecnicalidades. Se ela chegou num pico, não é que ela chegou num pico, ela está perdendo assinantes, ela perdeu centenas de milhares de assinantes. E a minha teoria é simples, é perda de qualidade. Se antes ela trabalhava com originalidade, fez séries absolutamente admiráveis como Breaking Bad, que era uma coisa singular, Breaking Bad original. não é da Breaking Bad não é da Netflix. Netflix, não. Mas foi comprada. House Foi of Cards comprada é da depois. Netflix, House of por exemplo. Eventualmente, ela se perdeu em estereótipos, em uma linha progressista de fazer filmes. Ih, lá Isso vem. molda os personagens, molda as tramas, Essa vida, molda os filmes. A perda de qualidade é sintomática. Eu já tentei ver filmes da Netflix. É rarissimamente eu vejo alguma coisa que seja interessante do ponto de vista de série e do ponto de vista de cinematografia. Quando você tem essa perda de qualidade, dados por causa de algoritmo, que você dá aquilo que o público quer, você se esquece de que o público quer também o que ele não sabe. Ou seja, foi o a partir princípio da disso, olha só. perda, o princípio da perda Foi a partir progressiva. disso. Deixa eu Olha só completar. O princípio de uma perda progressiva de qualidade artística na oferta e o princípio de aparecimento e surgimento de outros streams, como o HBO e a Disney, que oferecem produtos singulares, é o que faz a perda da Netflix, que eventualmente é a mais progressista, a mais identitária mais de todas. que a Disney é a hoje mais não tem. estereotipada de Mais todas. que a Eu Disney. acho que Pois é, todas são pode ser. progressistas, né? O único que não é o Não, mas Brasil a Netflix, Paralelo, que ainda não ela tá se no mundo coloca todo. como tal. Ela Não, mas tem deixa eu uma- só pegar Não, mas esse... a maioria é Deixa eu só pegar esse progressista, gancho gente. do... Mas a Netflix é mais. Amazon. Mas a Vamos lá. Netflix tirou o Poderoso Chefão do catálogo Não, mas deixa eu dele. só pegar- Aí Tirou, foi tão- gente. foi tão- Poderoso Chefão é do- Perde, é de outro estúdio, Mas eu tô gente. brincando, Peraí, gente. peraí, A Netflix peraí, só peraí, tem- peraí, por favor. Peraí. Gente, a Vamos lá. distribuição... Bruno, isso em é- seguida a Zoe. Vamos Mas lá. voltou Que depois. o Adriles falou de você oferecer ao público o que ele quer e um pouco também com o gancho que a Paulinha falou do uso da tecnologia. A Netflix foi a primeira empresa que conseguiu entregar isso. O que ela fez? Ela tinha os dados de milhões de pessoas, de usuários no mundo. Ela sabia o que a pessoa assistia,
o que a pessoa parava de assistir no meio, o que a pessoa, numa velocidade, assistia, qual o gênero que a pessoa mais gostava de assistir. É suspense, é policial, ela gosta de falar de política. Ela usou esses dados e criou uma das produções de streaming mais assistidas da história, que foi House of Cards. Então, ela usou a questão da tecnologia, que a Paulinha falou muito bem, que ela soube usar os dados de todo o universo que ela tem, que ela possui, que somos todos nós, aí, o que a gente assiste, e usou isso que o Adriles falou também, de ela querer entregar. Exatamente. Aí você pode... Exatamente. House of Cards foi um sucesso absurdo. Rendeu prêmios, teve uma audiência absurda. E tem uma qualidade... Faz só de e regra, tem né, uma... Não. E tem uma qualidade excelente. House of Cards. Você pode falar até do final do House of Cards. As primeiras temporadas foram brilhantes. São brilhantes. Nossa, E você fala de um serviço... Mas olha só, é curioso, porque a gente está falando de um caso de uma empresa que usou os dados para oferecer o que o público quer e transformou... Mas o que o Adriles trouxe é interessante. Só um minutinho, Paulinha. Zoe, pra gente caminhar para o encerramento, por favor. Não, é o que eu tava comentando, que muitos filmes muito bons, tipo clássicos, como O Poderoso Chefão, saíram e aí voltaram depois por causa da pressão do público. E agora a última foi Grey's Anatomy. Não, mas todo mundo assiste Grey's Anatomy. Zoe. Uma das maiores audiências da TV americana é essa série. Mas e aí eles tiraram. Mas não é que eles tiram. Tá, e como você, é uma negociação por prazo. E depois eles têm que negociar com a ABC, que é quem faz a série. Se a ABC não quer vender pra Netflix e quer vender pro Prime... E não pode, mas não pode negociar isso antes do prazo acabar? É isso, entendeu? É porque óbvio, isso acaba prejudicando eles. Isso, Zoe, é negociação. Não tem nada a ver. Onde você entra na Netflix, só tem filme banal, sinceramente. São raríssimos. Sim, mas o acervo tem muito a ver com isso. Quando cada estúdio faz o seu streaming, ele protege o seu conteúdo. Ele pega o seu conteúdo bom, que ele investiu, Robert De Niro, os diretores, e aí ele põe no dele. E ele não divide com a Netflix isso mais. É aí que a Netflix começou a se ferrar e ter que investir em produção original. Agora, o Adriles tem uma coisa que eu concordo muito. Essa história do algoritmo emburrece. Não é só porque você vê comédia que você nunca pode se emocionar com drama. Não é porque você acha que você só gosta de série adolescente que de repente você não pode gostar de um filme cabeça antigo. Então, isso de fato, essa bolha do algoritmo emburrece o público, com certeza. Drilis, mas é um tweet. A solução por favor. é a volta da locadora. O streaming, ele tem uma... Pera aí! O streaming, não. Pera aí, deixa eu falar. O streaming tem uma limitação de acervo de filmes. A locadora, você via tudo dos anos 20. Paulinha, vamos fechar o programa de hoje, então.